Tem uns desenhos aqui, Edu? Vejam só esses desenhos. Vejam só os desenhos que estão aqui nesse telão. Quem fez, segundo a polícia, foi um menino de apenas 9 anos de idade. A criança retratou ela mesma, né? Ela mesma retratou num desenho o que aconteceu com ela. Acompanhe comigo. O tempo não é capaz de apagar o trauma de uma criança vítima de abuso. As lembranças não saem da mente. O medo toma conta, a ponto de silenciar o grito por socorro. Só que a gente vê na televisão uma coisa, a gente vê o nosso filho passar por isso, é outra, porque é um pedaço da gente. E ver o filho da gente começar a surtar do jeito que eu vi o meu filho surtando, depois do que aconteceu, e ele gritando, mãe, eu tô confuso, eu não saber o que fazer, é uma coisa desesperadora, eu não desejo para ninguém. Nesse desenho, o filho de Luciana, na época com 9 anos de idade, quis mostrar o que aconteceu naquela noite. Uma noite que marcou para sempre a vida dessa criança. Em um dos desenhos, ele fez uma criança chorando. Em outro, a mesma criança chorando deitada, ao lado de um homem, e do outro, a mãe. Luciana, como é que tem sido a sua vida hoje, a sua e do seu filho? A do meu filho, eu sinto que tudo que ele sente, ele ainda guarda. Ele é muito fechado, mas agora ele se fechou mais. Graças a Deus na escola ele é ótimo, mas a minha vida, ela parou totalmente. A minha vida parou, meu coração sangra todos os dias. Luciana acusa o ex-marido, Josivan Pereira Félix, de 43 anos, de abusar sexualmente do filho dela. 2 anos após o crime, ele nunca foi preso. Eu não consigo ver um dia passando atrás do outro e nada acontecendo. Eu falo porque eu sinto por mim. Eu fui abusada quando criança e depois, quando adolescente, eu tive a coragem de fazer, porque naquele tempo não era que nem hoje. Hoje todo mundo fala. Antigamente era um tabu que ninguém se abria, ninguém se falava. Eu não tive a ajuda que meu filho teve, de passar em psicólogos, da mãe estar ali do lado. A minha mãe não acreditou em mim quando eu falei para ela. Ela não acreditou. Eu falei, o seu marido é um pedófilo. Ela não acreditou em mim. Você foi abusada mais de uma vez? Mais de uma vez, várias vezes. Ele passava a mão no meu corpo todo quando eu estava dormindo. Eu tomando banho, ele me fazia buracos no banheiro para me ver tomando banho. Luciana jamais poderia imaginar que o que ela viveu, o filho passaria pela mesma situação. O menino até hoje sofre. É nos livros que ele se distrai e esquece dos momentos de terror que passou com Josivan. O crime aconteceu no dia 18 de outubro de 2017. De acordo com Luciana, ela e Josivan ficaram juntos por 3 anos. Foram 2 anos de namoro e 1 ano de casamento. Eles moravam nesta casa que fica no mesmo terreno da avó de Luciana. De acordo com a mulher, o relacionamento sempre foi muito bom, mesmo com a reprovação do pai de Josivan. Segundo Luciana, ele não concordava com o relacionamento porque ela é negra. Josivan, aos olhos da esposa, sempre se deu muito bem com o filho. Porém, ela percebia que em alguns momentos ele demonstrava ciúmes da criança. E isso era motivo de discussão entre o casal. Luciana dizia que não abriria mão do filho e que ele tinha que aceitar a criança. No dia do crime, o casal discutiu mais uma vez pelo mesmo motivo, por essa questão do filho. Naquele dia, a criança estava doente, com a garganta inflamada e com a febre muito alta. Por isso, Luciana decidiu trazer o filho para dormir no mesmo quarto deles. Ela não tinha o costume de fazer isso, mas decidiu abrir uma exceção por conta da febre muito alta que tinha que ser monitorada. No quarto, hoje tem 2 camas de solteiro, mas na época era uma cama de casal. Luciana deitou no meio, Josivan no canto de cá e a criança encostada na parede.
Na madrugada, Josivan acordou a esposa. Ela estava ainda meio grogue devido aos remédios para a depressão que ela tomava já há algum tempo. Josivan estava completamente desesperado, com as mãos na cabeça, e disse que havia feito uma besteira. Ele contou para Luciana que havia abusado do filho dela, pensando que se tratava da esposa. Luciana se lembra do dia como se fosse hoje. Meu filho ficava quieto e chorando. Quieto e chorando. Isso na mesma cama ao seu lado. E eu estava na ponta da cama. Eu fui parar na ponta da cama, como está nas fotos. E ele me acordou e falou isso. Eu falei, para de brincadeira. Aí depois ele levantou a cueca do meu filho e fez assim, pode dormir, Dudu. Luciana conta que não sabia o que dizer para o filho diante daquela situação. Fui até o quarto, meu filho estava lá, sentado, imóvel. Eu não sabia o que falar para o meu filho naquela hora. Luciana ficou completamente em choque, a ponto de não conseguir registrar um boletim de ocorrência, segundo ela. Josivan continuou morando na casa como se nada tivesse acontecido. E na tentativa de calar a esposa, de impedir que ela o denunciasse, ele chegou a tentar passar o carro da família para o nome de Luciana. Propôs a compra de um apartamento decorado para a família. O casal chegou a visitar uma unidade, mas nada mudaria aquela situação. Nada apagaria o que aconteceu. Nada que Josivan pudesse fazer traria de volta a paz de mãe e filho. Josivan tratava mal a criança quando Luciana não estava por perto. Ela só descobriu isso depois. Josivan também já ameaçou a mulher. Meu filho não me falava por medo. E como é que você soube? Eu senti o medo. E como é que você soube desse tratamento? Pelo inquérito. Pelo inquérito que meu filho falou lá, foi 3 folhas. Que ele tratava. Aí meu filho depois falou, mãe, ele me tratava mal, mas eu tinha medo de falar para você e você brigar comigo. Somente 5 meses depois do crime, em março de 2018, quando já se sentia melhor da depressão, e após se conscientizar que o filho não era mais o mesmo, Luciana registrou o boletim de ocorrência. Horas antes, Josivan soube que a esposa o denunciaria. Ele ficou desesperado. O homem, que trabalha como motorista, chegou a enviar mensagens para o patrão contando tudo. Veja a troca de mensagens. Josivan diz: eu fiz uma besteira, molestei o meu enteado. Minha mulher vai chamar a polícia. Eu sei que vou preso. Me liga, por favor. Preciso falar com o senhor urgente. O patrão responde: você tem noção do que você fez? Como te ajudar? Estou surpreso com isto. Como fez uma coisa dessa? Josivan afirma: só penso que todos me perdoem. Não vou aguentar. Vou tirar minha vida. Me liga, por favor. Nesse outro trecho da conversa, Josivan pede as contas. Diz que não vai aguentar tanta vergonha, inclusive do próprio filho. Josivan avisa que não vai trabalhar no dia seguinte. Reforça que a esposa foi na delegacia e que vai ser preso por pedofilia. E mais uma vez ele implora: me manda embora, pois pago pensão e preciso do dinheiro. Um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso. Nossa produção teve acesso aos documentos e a análise feita por uma psicóloga com a criança. A profissional concluiu que a criança não se sentia confortável em falar o que aconteceu. O menino apontava para partes do corpo, indicando locais em que Josivan teria o tocado. A psicóloga indicou possíveis indícios de trauma, não só de cunho sexual. Josivan só deixou a casa da família após o registro do boletim de ocorrência. Meses depois, Luciana encontrou essa carta dentro de um caderno que seria usado pelo filho na escola. Luciana, porém, é uma mulher muito guerreira, batalhadora, uma mãe e um pai para seus filhos. Uma mulher muito bonita que me deu muito orgulho de ter conhecido.
Você é uma mulher que eu amei muito, ainda amo. Você demais. Não sei como seria sem você na minha vida. A carta é do dia 5 de novembro de 2017, quase 20 dias após o crime. Essa é uma carta de despedida. Ele pede perdão para a família dele, para a família dela, elogia Luciana. Diz que ela é uma mulher guerreira. Só peço que um dia você me perdoe e que Deus também me perdoe. Peço perdão a todos da minha família, principalmente os meus pais, filhos. Perdão para a família da Luciana, uma mulher fantástica, bonita, que chama muito atenção. Josivan não cita o que fez. E no fim da carta ele diz que não aguenta mais, que a vida dele não faz mais sentido. Não vejo mais motivos para continuar a viver assim. Só quem lembra das coisas boas que levam em minha alma. Que lá no céu estarei orando por todos vocês. Fica muito claro que a intenção dele era tirar a própria vida. A carta foi entregue para a polícia. Foi periciada. E o laudo confirmou que a letra é mesmo dele. Assinado Josivan Pereira Félix. Essa foi a carta que eu encontrei dentro do caderno que ele deixou, mas ele não me entregou. Josivan não tirou a própria vida. Pelo contrário, continua trabalhando e vivendo normalmente. Em fevereiro deste ano, Josivan foi intimado a prestar depoimento aqui na Delegacia de Defesa da Mulher de Diadema, no ABC Paulista. Frente a frente com a delegada, Josivan contou que viveu com Luciana por 9 meses e que estão separados há 1 ano. Contou que o filho da ex-mulher morava na mesma casa e que ele e Luciana dormiam no quarto e o menino na sala. De acordo com o motorista, somente quando ele saía para trabalhar é que a criança ia para a cama do casal. Josivan negou que tenha abusado do menino. Ele afirmou que é pai de 2 filhos e que jamais seria capaz de fazer algo assim. Sobre as mensagens enviadas por ele e sobre a carta, Josivan não reconheceu como sendo dele. Tudo que Luciana considera prova contra o ex-marido já está com a polícia. Porém, ela está angustiada com a demora para o desfecho do caso. Onde ele está, o Josivan? Agora, no momento, ele está trabalhando normalmente. Lá na empresa desse patrão? No patrão dele, como se nada tivesse acontecido. O patrão dele falou, você continua, está muito cedo para isto, só não faz mais isso. A delegada que investiga o abuso não quis gravar entrevista ou dar detalhes sobre o inquérito. Ela alega que isso pode atrapalhar a investigação. Eu tento conversar com a delegada, mas ela nunca está. Ela nunca pode me atender. É por isso que eu cheguei a pedir ajuda de vocês. Eu queria saber o porquê. Eu queria saber o porquê que ele continua vivendo livre, solto, trabalhando. E minha vida assim. É porque é o país da injustiça, né? Infelizmente é o país da injustiça.